Pessoal, estamos juntos mais uma vez aqui no nosso pós-jogo, aqui do Conversa de Torcedor para vocês e falando desta vitória do Botafogo, no clássico contra o Vasco da Gama. Botafogo venceu, né? E atropelando o time do Vasco da Gama, que abre 6 pontos de vantagem sobre o segundo colocado Palmeiras. E o Vasco teve uma noite que não é das melhores, né? Porque jogou no segundo tempo para não sofrer gols, né? Que teve a expulsão do João Victor, zagueiro do Vasco. Então, o time do Botafogo, 67 pontos ganhos, né? Conquistadas nessa 32ª rodada do Campeonato Brasileiro e consolidando cada vez mais na liderança a 6 jogos no fim do campeonato. Então, meus amigos e minhas amigas, nós vamos falar aqui de tudo isso que aconteceu no estádio do Engenhão, falando sobre esse jogo que aconteceu ontem, mas antes disso, já se inscreveu no nosso canal do YouTube? Ainda não? Se inscreva no canal do YouTube, compartilhe nossos vídeos, deixando seu like, seu joinha, que ajude mais o nosso crescimento do canal do YouTube, também fortalecendo nosso trabalho e também acompanhando pelas redes sociais do Conversa de Torcedor. Tá bom, pessoal? E não esquecendo o nosso Conversa de Torcedor Notícias, terça e quintas-feiras, às 6 da tarde no YouTube e também com a nossa transmissão no YouTube ao vivo na Rádio Nossa Senhora de Copacabana, 98.7 FM, a onda que chega ao seu coração, acompanhando pelo YouTube do Conversa de Torcedor, também pelo site radioNSC.com, pela Rádiosnet, também acompanhando também pela Dial 98.7 FM, falando de tudo que acontece, sobretudo dos bastidores do futebol carioca, e nós vamos falar aqui também tudo sobre o esporte em geral, também do futebol internacional e muito mais para você que está acompanhando a nossa programação. Tá bom, pessoal? Muito obrigado pelo carinho de sempre a todos vocês. Vamos falar aqui sobre o Botafogo. Botafogo de Futebol Regatas abrindo 6 pontos de vantagem sobre o Palmeiras, que é o segundo colocado, e vencendo contra o Vasco. 3-0, Luiz Henrique, Savarino. Meu amigo. E também Júnior Santos. Júnior Santos também voltando. Eu repito aqui: Savarino, Júnior Santos e Luiz Henrique fazendo os gols para a equipe do time do Botafogo. Tá embalado o Botafogo nesse Campeonato Brasileiro, hein? Tá embaladíssimo o time do Botafogo do Campeonato Brasileiro. Então, o time do Botafogo conseguindo aí essa vitória, né? Com resultado que, principalmente, com facilidade, o time do Vasco da Gama, que não teve essa reação dentro da partida e conseguiu, né? Dentro de uma forma que o Botafogo faz, né? Do seu jogo, e o Vasco da Gama tendo algumas alterações, e isso acabou dificultando a equipe do Vasco, que ainda aconteceu a expulsão do João Victor, zagueiro da equipe do time do Vasco da Gama, tá bom? E a equipe do time do Vasco da Gama, para a gente falar aqui, está com 41 pontos, pode ser ultrapassado nesta rodada para o Atlético Mineiro, que está na 10ª colocação, vai enfrentar contra a equipe do Atlético Goianiense nesta quarta-feira. Então, vamos falar aqui do primeiro tempo, porque o time do Botafogo foi avassalador no primeiro tempo. Logo nos primeiros minutos, Adrielson teve 2 chances claras de marcar em bolas pelo alto, uma delas uma bola na trave do goleiro Léo Jardim, certo? E coube o Savarino aos 8 minutos, aproveitando o lançamento do Alex Telles, né, para abrir o marcador com um chute de primeira. E 3 minutos depois, o Savarino encontrou o Luiz Henrique, né, livre na área para fazer o gol, né, de um erro da zaga da equipe do Vasco, de um erro da equipe do Vasco da Gama, inclusive, de um erro, né, que o time do Vasco da Gama, né, marcação, né, para tentar conseguir uma retranca, o time do Botafogo tentando fazer as trocas de passes, né, para tentar conseguir fazer os gols, e acabou conseguindo aí num erro do Vasco da Gama, num erro da equipe do Vasco, e aproveitada pelo Luiz Henrique fazendo gol com o Savarino na jogada, dando assistência, né? E o atacante se aproximou de Léo Jardim, bateu bonito com 2 toques para ampliar o marcador, e diante de um Vasco que era, digamos assim, passageiro, né? Passageiro do bonde botafoguense, né? Do caso do Vasco da Gama, que tá vendo o Botafogo jogar, né? Lógico, o time do Vasco da Gama não tá conseguindo jogar. Então, a partir daí, o time do técnico Rafael Paiva passou a reagir, aumentando mais a intensidade e conseguindo explorar o avanço dos defensores do Botafogo, e uma das melhores chances, né? O Puma Rodrigues, por exemplo, lançou para o Ferretti finalizar, obrigando o John a fazer grande defesa. Depois, acho que depois do segundo gol da equipe do Vasco, depois do segundo gol do Botafogo, inclusive, para tentar uma reação, né? No lance aí, para tentar uma reação. E depois
né? Depois, o Paulo Henrique também se aproximou do gol em chute rasteiro defendido pelo John também, né? E o Botafogo continua encontrando facilidade em fazer transição e troca de passes próximo à área. E antes do intervalo, o Igor Jesus fez grande jogada perto da área, sofreu falta do João Victor, que tinha cartão amarelo, certo? Tinha cartão amarelo, recebeu o segundo, né? Foi expulso, né? Com um homem a menos, a situação do Vasco ficou ainda mais perigosa. E por sinal, o Igor Jesus perdeu cara a cara com o goleiro, ainda na primeira etapa, inclusive, né? Ainda perdeu um gol feito, né? Na primeira etapa, o Igor Jesus, né? Nessa partida do primeiro tempo. E na segunda etapa, daquilo que se viu no jogo do primeiro tempo, foi a mesma coisa. Foi a mesma coisa. Foi de um jogo de um time só, né? Nessa situação, né? Que com um homem a mais, né? O que se viu após o intervalo foi esse jogo aí, né? O time do Vasco reagiu, tudo mais, mas o time do Botafogo teve aí um amplo domínio, né? Ampliando o seu domínio no segundo tempo, empurrando o Vasco para o campo de defesa e o time do Arthur Jorge continuando ter uma troca de passes, né? Troca de passes, né? Na frente da área, investindo bolas pelo alto para tentar superar a retranca do Vasco da Gama, né? Formada pelo time do técnico Rafael Paiva. E aos 25 minutos, né? O Alvinegro descansou alguns destaques da equipe, deu uma oportunidade de um outro grande personagem da temporada que está voltando, voltando aos poucos depois de sofrer uma grave lesão, inclusive, né? Que, que teve aí voltando aos poucos, né? Que também mostrando o seu grande valor, né? Uma importância do Botafogo, que é o Júnior Santos, né? Que recebeu a bola do Marlon Freitas, né, na área e encobriu o goleiro Léo Jardim para fazer o terceiro gol para finalizar, para a festa ser cada vez mais completa no estádio Newton Santos para a torcida do Botafogo e festejando e muito, porque o time do Botafogo, né, soma 67 pontos, né, na classificação do Campeonato Brasileiro e líder do Campeonato Brasileiro a 6 pontos do segundo colocado, o Palmeiras. E ainda, que no Vasco, na situação da entrada do Ryan, né? Com a entrada do Ryan, deu um novo fôlego para a equipe do time do Vasco, mas o time não teve força para reagir, né? Teve fôlego com o Ryan na equipe, né? Um fôlego novo na equipe, né? No jogo, mas não teve reação da equipe do Vasco no segundo tempo, porque teve também as únicas oportunidades do Vasco foi do Ryan no segundo tempo, né? No chute na intermediária, mandando para fora. Então, meus amigos, o time do Vasco da Gama, homenageando o time do Botafogo, recebe a equipe do time do Cuiabá às 4h30 da tarde de sábado e no mesmo dia, às 7 da noite, a equipe do Vasco vai jogar fora de casa e encara contra a equipe do time do Fortaleza no Castelão. Então, Botafogo, né, próximo da conquista do Campeonato Brasileiro, a 6 jogos do final da temporada, do final do Brasileirão, do final do Brasileiro de 2024, Botafogo chegando à conquista histórica depois de 29 anos? Será? Vamos acompanhar nesses capítulos finais da procissão do Campeonato Brasileiro, a procissão do Brasileirão, como dizia aí o Apolinho Washington Rodrigues, né? O Apolinho dizia isso, né? A procissão do Campeonato Brasileiro chegando ao seu final. Então temos aí essa situação do Campeonato Brasileiro. E o Vasco da Gama, né, tentando conseguir uma vaga na Libertadores da América, tá bom? Muito obrigado pelo seu carinho, pela sua companhia. Gente, se inscreva, compartilhe nossos vídeos e deixando seu like e seu joinha, que ajude mais o nosso crescimento do canal do YouTube, também fortalecendo nosso trabalho e também acompanhando também pelas redes sociais do Conversas Torcedor. Não esquecendo, terças e quintas-feiras, a partir das 6 da tarde, 18 horas, no YouTube e também acompanhando a nossa programação ao vivo às 11 da manhã. 11 da manhã pela rádio Nossa Senhora de Copacabana 98.7 FM. Também acompanhando também no YouTube do Conversa de Torcedor, ao vivo, hein? Ao vivo, com a transmissão ao vivo do Conversa de Torcedor no YouTube, também acompanhando pela rádio nsc.com e também pela Rádiosnet, acompanhando de tudo que está acontecendo no futebol brasileiro, no futebol carioca e principalmente no esporte em geral para você.
A todos, muito obrigado pela companhia e até o próximo pós-jogo aqui do Conversa de Torcedor. Valeu, galera. Um grande abraço a todos vocês. Felicidades e até a próxima, galera. Grande abraço, galera. Fique com Deus e tchau, tchau.